Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. Jesus disse para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Veja só, Jesus deu essas palavras, deixou essas palavras para os seus discípulos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo só desceria, só viria depois que Jesus subisse. Jesus sobe aos céus e depois, alguns dias depois, vem o Espírito Santo sobre os discípulos. Não sobre todos, mas sobre os discípulos. Os que seguiam, que obedeciam a palavra de Jesus. E qual a finalidade do Espírito Santo? Por que nós recebemos o Espírito Santo? O Espírito Santo não é dado para você fazer caridade. O Espírito Santo não é dado para você servir como obreira na igreja, tomar sacola de oferta, né? Servir a Santa Ceia, fazer trabalhos espontâneos dentro da igreja, atender as pessoas. O Espírito Santo não é para isso. Essa é uma parte importante dentro da igreja. Nós precisamos dos obreiros para nos ajudar a atender as pessoas. Mas isso não é ainda o mais importante. Deus nos deu poder para que nós pudéssemos reproduzir-nos como testemunhas vivas de Jesus nesse mundo. Você não precisa ter o Espírito Santo para ajudar na igreja, não é? Você pode nem ter o Espírito Santo e ajudar na igreja. Mas quando vem o Espírito Santo, o objetivo dele é usá-lo para chegar às pessoas aflitas, para chegar às pessoas doentes, as pessoas enfermas, os que estão presos, reclusos, num hospital, num presídio, as pessoas que estão nas ruas, sem ninguém. Quantas pessoas saem à noite para darem cabo de suas vidas, porque não encontraram respostas aos seus problemas? Quantas pessoas vivem a pensar no suicídio, porque são pessoas deprimidas? Não é verdade? Sim ou não? E o Espírito Santo quer usar você para chegar a essa gente. Ele quer usar cada um de nós para chegar aos aflitos, aos feridos, aos doentes, aos cansados, aos sobrecarregados, às pessoas necessitadas. Então, muitos obreiros na Igreja Universal, muitos obreiros, infelizmente, se acham úteis, porque vêm na igreja e dão um dia, 2 dias na igreja, ajudam na igreja em 3, 4 reuniões, e aconselham e etc. E acham que isso é fazer a obra de Deus. Não. A obra de Deus é destruir o diabo, a obra do diabo. A obra de Deus consiste em destruir
as obras do diabo. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus consiste em destruir as obras do diabo. Então o diabo faz as pessoas depressivas, vontade de suicidar, pessoas aflitas, pessoas desesperadas, pessoas solitárias, pessoas abandonadas, pessoas largadas, desprezadas por tudo e por todos, pessoas mal amadas, pessoas que estão isoladas de tudo e todos. Então essa gente que o mundo não quer, o mundo só preza as pessoas que têm dinheiro, que têm fama, as pessoas bonitas. O mundo não quer gente feia, ou quer? O mundo despreza os feios, o mundo despreza os pobres, o mundo despreza os miseráveis, os necessitados. O mundo não quer essa gente, o mundo só quer as pessoas bonitas, ricas, que têm condições, etc, etc, etc. O Espírito Santo, então, vem para usar o seu corpo, usar o seu intelecto, usar sua boca, seus lábios, usar o seu corpo para chegar aonde há pessoas necessitadas, aflitas. Por exemplo, quantas pessoas estão neste exato momento nos hospitais esperando a morte? Não é verdade? Quantas pessoas estão lá no hospital e os médicos estão esperando apenas a hora dela partir, para desocupar o leito? Então nessa hora em que ela está quase com o pé na cova, está o diabo de um lado e Jesus do outro. Ou melhor, está os anjos de Deus de um lado e os anjos do diabo do outro. Se ela morrer sem Jesus, então os anjos do inferno vão levar sua alma direto para o inferno. Se alguém vai lá e fala de Jesus para ela na última hora e ela diz, eu aceito Jesus, pronto, o diabo perde. Ela morre e os anjos de Deus a levam para Deus. E quem é que vai falar com essa senhora? Deus? Não. Ele só pode falar através dos nossos lábios. Então ele precisa de pessoas disponíveis que queiram chegar a estes lugares. E às vezes eu vejo tantos obreiros, obreiras, preocupadas com tantas coisas, preocupados em casar, preocupados em comprar uma casa, preocupadas com a sua própria família, preocupados com tudo, menos com as pessoas aflitas. Ora, isso é puro egoísmo. E por causa disso, muitas obreiras e obreiros são vazios. Vazios. Mas não tem o Espírito Santo? Tem, mas são vazios. Por que são vazios? Porque se negam a dar o que tem dentro de si. São egoístas. Só pensam em si mesmos. Só pensam em si mesmos. Só pensam na sua família e o resto que se dane. Esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus dá paixão pelas almas. Se você tem o Espírito Santo e não tem paixão pelas pessoas, pelas almas, você não tem o Espírito Santo.
Não tem. É só você verificar o exemplo que é Jesus. O que Jesus fez nesse mundo? Jesus entrou na escola, na faculdade. Jesus se preocupou em casar. Jesus se preocupou em se formar, fazer alguma coisa? Não. Ele se preocupou apenas em salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Talvez você queira o Espírito Santo para resolver os seus problemas pessoais. Eu digo, você vai ficar buscando e não vai recebê-lo nunca. Até que você abra sua cabeça e diga: meu Deus, eu quero o teu Espírito para que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. É para isso que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo não vem para você, para que você tenha paz e fique sorrindo. Não. Ele vem para fazer do seu corpo um instrumento da vontade dele. Quem é de Deus está preocupado em dar, em ajudar, em salvar. Quem tem o Espírito Santo tem os seus olhos voltados para os aflitos. E se, por exemplo, você é uma obreira, ou obreiro que tem uma certa idade, que não tem mais a mesma mobilidade que tem os jovens, você também pode fazer, pelo menos uma vez na semana. Você já tem a reforma, você pode ir a um hospital e falar de Jesus para uma pessoa. Você vai ver, você fala de Jesus para uma pessoa, você vai se encher de alegria, de gozo na alma. Porque o Espírito Santo dá poder para que você tenha as palavras certas para as pessoas certas. Então, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela é uma pessoa ativa na obra. E se ela não tem condições de fazer visitas aos hospitais, se ela não tem condições de dar um folheto, de convidar alguém, ela tem condições de interceder, de orar a Deus pela igreja, pelo pastor, pelas pessoas, pelos obreiros. Ela tem condições. Ninguém em sã consciência que tem o Espírito Santo se torna inútil. Porque o Espírito Santo vem para usar o seu corpo, usar o seu ser, usar sua mente, usar os seus lábios para falar a respeito de Jesus. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Deixa eu falar para vocês como testemunho pessoal. São 50 anos praticamente que eu venho seguindo Jesus. 50 anos. 50 anos. E desde o momento em que Jesus se revelou para mim, desde o momento que eu encontrei Jesus, nasceu dentro de mim uma paixão pelas almas, pelas pessoas. Você está aqui hoje porque um dia, lá atrás, há 50 anos atrás, eu senti sede de almas. Imagine se eu fosse egoísta como muitos têm sido, e guardasse para mim o Espírito Santo, e curtisse o Espírito Santo na minha vida. Você não estaria aqui, com certeza. E com certeza eu também não estaria. Porque se eu tenho e nego aquilo que tenho às demais pessoas,
eu estou sendo egoísta. Então eu também definho na minha fé. Eu definho. Eu fico fraco, débil na minha fé. Então, quando nós trabalhamos, alguém me perguntou: bispo, qual é o seu segredo? O segredo é que eu não parei de falar de Jesus para as pessoas, desde que eu comecei minha vida com Deus. Eu sempre quis dividir com as pessoas aquilo que Deus me deu, e continuo fazendo a mesma coisa. Mas por que eu faço isso? Porque eu sou bonzinho? Que eu sou melhor do que você? Não, eu faço isso porque o Espírito Santo me cobra isso. O Espírito de Deus é que faz esse trabalho em mim. Se eu tenho essa vontade de ganhar almas, é porque o Espírito Santo opera em mim. Então Ele me dá sabedoria, Ele me dá força, Ele me dá coragem, Ele me dá poder para executar a vontade dEle, não a minha vontade. Foi isso que Jesus fez, falou com os discípulos: olha, recebereis poder. Para quê? Para quê? Para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins do mundo. Todo mundo. Ora, se por acaso eu chegar à idade que eu não posso mais me locomover, que eu não posso mais fazer o que eu faço hoje, então eu vou estar orando por aqueles que ficaram e que estão trabalhando. Amém? Eu estarei sustentando-os com a minha oração. Eu vou dizer para vocês uma coisa: tem muitas senhoras velhinhas que constantemente, diariamente estão orando por mim. Elas não estão trabalhando na frente de batalha, mas elas estão nos sustentando com as suas orações. Compreendeu o que eu estou falando? Então, você tem condições, todos aqui têm condições, de fazer alguma coisa pelo reino de Deus, pelas pessoas que estão aflitas, que estão por aí perdidas. Você tem condições. E se você não faz, é porque você é egoísta. E por conta desse egoísmo, você não recebe nada. Se você for em Israel, você vai ver, obviamente, quem já foi já viu isso. Você vai ver o mar da Galileia, que é um lugar muito bonito, maravilhoso, e vai ver em seguida o Mar Morto, que é um mar salgado, e não há vegetação, não há produtividade no Mar Morto. Ao redor do Mar Morto é tudo seco, tudo morto. Por quê? O que acontece? O Rio Jordão nasce e desce e derrama da sua água no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, por sua vez, derrama através do Rio Jordão. Através do Rio Jordão ele chega até o Mar Morto. O Mar Morto recebe a água do Rio Jordão que vem da Galileia e retém aquelas águas. Retém as águas. Então o Mar Morto segura as águas e está morrendo. Está morrendo. O Mar Morto, ele está morto, mas ele está desaparecendo por conta de ser um mar egoísta.
E assim são muitas pessoas. Na Igreja Universal do Reino de Deus, há muitas pessoas como o mar morto. Há outras que são como o mar da Galileia, são viçosas, têm alegria, têm prazer em servir a Jesus. Mas há outras que são como o mar morto, estão morrendo, estão secando, por conta de receber e reter. Jesus disse isso: dai e dar-se-vos-á. Não é apenas oferta não, pessoal, é tudo, é tudo. Então quem é obreiro, quem é pastor, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais você der, mais você vai receber. Deus está buscando pessoas assim. Deus está buscando pessoas que não pensam em si mesmas, mas estão pensando em outras pessoas. Então, para essas, Ele dá o Espírito Santo. Mas aquelas que pensam em si mesmas, aquelas que ficam olhando só para o seu umbigo, vão ficar na igreja frias ou mornas, sem vida. Então há muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que estão há anos na igreja e a vida não muda, não muda. São vidas travadas, estão travadas ali, está preso. Já viu quando o carro cai no barro? Você acelera, a roda fica e não sai um milímetro do lugar. Já viu isso? Assim são muitas pessoas, estão travadas dentro de um lamaçal. O lamaçal chamado egoísmo. Egoísmo, são egoístas. Não é o diabo, não, elas mesmas. A lama é o egoísmo delas, não é o demônio, não, é ela mesma. Quando a gente fala em jejum de Daniel, para as pessoas se despojarem das coisas do mundo, das notícias, dos entretenimentos, e ficar só pensando em Deus, sabe para que é isso? Você sabe para quê? Para dar oportunidade para elas se esvaziarem da porcaria de mundo que vivem, para elas pensarem, realmente, eu estou me sentindo uma pessoa livre, limpa, justamente para que então elas venham se entregar para o Senhor Jesus e consequentemente serem cheias do Espírito Santo. Mas para quê? Para quê? Não simplesmente para ter paz, mas para ter essa paz e passar essa paz para outras pessoas. Não apenas para ter alegria, mas também para passar essa alegria para outras pessoas. E quanto mais você der, quanto mais você ajuda as pessoas, quanto mais você leva às pessoas o conhecimento de Jesus, da salvação que há em Jesus, mais você se torna feliz, mais alegre, mais cheia do Espírito Santo. Imagine, uma alma não tem preço. Imagine uma pessoa que ela não tem conhecimento da salvação que há em Jesus. Ela tem a religião dela, mas não tem Jesus. Então, ela está indo para o inferno porque ela não tem a salvação, ela não tem Jesus.
E ela não sabe. Mas você sabe. E você pode ajudá-la. E o que acontece? Você fica com vergonha, você não fala, você deixa para lá. Então, aquela alma vai para o inferno, mas Deus vai cobrar a alma dela das suas mãos. Você sabia disso? Você sabia disso? Não é fácil, não. A alma dela vai para o inferno, mas Deus vai cobrar, demandar com você a alma delas. Por quê? Porque você sabia e você não falou para ela. Então, minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo é para isso. É para você ter a palavra certa para a pessoa aflita, a pessoa necessitada. É isso que o Espírito Santo vem, para te dar poder para ser útil na obra dele, que é o quê? Qual é a obra dele? A obra de Deus? Destruir as obras do diabo. É para isso. A obra de Deus não é servir água ao pastor, segurar a sacola. Isso faz parte, mas não é o mais importante. O mais importante é que você use a sua capacidade, seu intelecto, para chegar a uma pessoa que está lá na prisão e falar para ela: você sabia que Jesus arranca você daqui e te dá uma vida nova, faz você uma nova criatura? Você sabia disso? E essa pessoa, crendo na sua palavra, porque o Espírito Santo vai usar os seus lábios para que ela venha a crer, ela então entrega a vida para Jesus, é liberta, Deus faz o milagre e ela vem ser amanhã uma pessoa usada pelo Espírito Santo também para salvar outras pessoas. Esse é o trabalho de Deus. Amém? É você arrancar as pessoas das mãos do diabo e trazê-las para Jesus. É para isso o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para te dar um casamento feliz. Isso faz parte da nova vida que você recebe com Ele. Mas o objetivo é fazer de você útil na obra dele. Amém? Entenderam? Sim ou não? Então, eu vou deixar com o Bispo Júlio para fazer uma oração para você que diz: ô Bispo, eu estou disposto a receber o Espírito Santo para ser instrumento nas mãos dele. Eu estou disposto a receber o Espírito Santo para fazer a vontade dele. Eu estou disposto a ser um instrumento para realizar o sonho de Deus nesse mundo, que é salvar as pessoas. Você quer? Vem aqui na frente agora receber essa oração.